Oi minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, aqui eu falo sobre casos criminais reais, solucionados, não solucionados, casos misteriosos, serial killers, enfim, esse mundo aí mais obscuro. Se inscreve no canal para dar aquela força pra gente crescer. Deixa o like, compartilha com seus amigos, com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Então, dito isso, bora pro vídeo. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. A sua mãe era dona de casa e o seu pai construía aqueles campos de minigolf, que é bem popular lá. E ela era a terceira de 5 filhos. Durante a recessão de 1929, o pai dela simplesmente abandonou a família, saiu da cidade, foi morar na Califórnia e deixou tudo nas costas da mãe dela, que de dona de casa ela teve que arranjar vários trabalhos, além do auxílio do governo, que era a maior renda dela, né? Então ela trabalhava muito para criar as 5 crianças. E algum tempo depois, o ex-marido dela, né, o pai da Elizabeth, ele tentou voltar para casa, só que a mãe dela também recusou, não queria mais, depois dele ter abandonado tudo, enfim. E a Elizabeth, desde criança, ela sempre teve um fascínio por Hollywood, pela vida glamourosa, e ela queria ser uma atriz, ela queria ser famosa. Então ela começou a fazer teatro para tentar entrar nessa vida aí de atriz. Então quando ela entrou na adolescência, o pai dela entrou em contato com ela justamente para saber se ela não queria ir morar com ele por um tempo, para tentar a vida realmente de atriz, já que ele morava na Califórnia e lá ela teria mais oportunidade de emprego. E ela não pensou duas vezes, ela simplesmente pegou as coisas dela e foi para Los Angeles para morar com o pai. Só que a convivência dos dois não era lá mil flores. O pai dela falava que eles tinham muito atrito, eles tinham bastante discussões, porque a Elizabeth ela não gostava de arrumar as coisas, ela deixava tudo bagunçado, não ajudava nas tarefas de casa. Pior de tudo seria pelo fato dela ser muito namoradeira e o pai dela não curtir muito. Só que a Elizabeth ela era realmente muito bonita. Ela tinha cabelos negros, ela usava roupas negras também. E ela tinha os olhos claros, então ela chamava muita atenção por onde ela passava. Então, com esse monte de discussão, com o clima horrível que estava em casa, ela decidiu sair de casa, da casa do pai dela, e resolveu ir morar com uma amiga que ela tinha lá na época. No dia 23 de setembro de 1943, ela foi presa, pela primeira vez ela foi presa porque ela estava bebendo com alguns amigos, só que ela ainda era de menor. Então ela não poderia estar bebendo. Então a polícia simplesmente só mandou ela de volta para Massachusetts. Só que depois que mandaram ela para casa da mãe dela de volta, pouco tempo depois ela voltou e foi direto para Hollywood. E a Elizabeth, como já foi dito, ela era bem namoradeira. Então ela namorou vários caras, piloto, estudante, médicos, homens casados, homens solteiros. Quando ela já estava com 22 anos, ela estava saindo com um cara que ele era casado. E ela estava passando alguns dias com ele, até que ela decidiu voltar para Massachusetts, para a família dela. Só que ela pediu antes para ele deixar ela no Hotel Baltimore, que seria onde ela iria encontrar com a irmã dela lá. E ele só deixou ela lá e saiu, seguiu o caminho dele. E ele foi a última pessoa, além do pessoal que trabalhava no hotel, né, que viu ela também no saguão, foi a última pessoa a ver ela com vida. Então, no dia 15 de janeiro de 1947, Beth Bessinger era uma mãe que estava passeando com a sua filha pelas ruas de Los Angeles, até que ela viu algo muito estranho nos arbustos ali por perto, pelo caminho que ela estava fazendo. Então ela decidiu chegar mais perto para tentar identificar o que era aquilo. Chegando mais perto, ela achou que fosse um manequim, aqueles manequins de loja mesmo,
que alguém tivesse jogado naquele terreno. Só que quando ela se aproximou perto bastante para ver, ela viu que era o corpo de uma jovem que tinha sido cortado ao meio. Então o corpo da jovem que ela achou estava completamente sem roupa, estava meio que jogado naquele terreno baldio. E como eu falei antes, o corpo estava cortado bem na altura da cintura. E no rosto ela percebeu que tinha uma cicatriz gigantesca que puxava da boca até próximo das orelhas, então era tipo um sorriso meio macabro. Só que mesmo com essa cena macabra, não tinha uma gota de sangue na cena. Por isso que ela meio que imaginou que fosse um manequim de loja e não um corpo de uma pessoa. Então rapidamente ela ligou para a polícia para, informar que tinha encontrado um corpo. Só que quando a polícia chegou lá, já tava lotado de gente, tinha repórteres, curiosos, vizinhos, todo mundo tava lá. Então provavelmente já poderia ter perdido algumas evidências lá, já contaminou totalmente a cena do crime. Mesmo assim, a polícia isolou toda a área, já tirou todo mundo de lá para começar as investigações, para saber quem era aquela mulher, porque não tinha nada, não tinha nenhum pertence da Elizabeth com ela, não tinha roupa, a bolsa dela também não estava por perto. Então, assim que a polícia chegou no local que isolou toda a área, eles foram atrás de evidências. Então, como eles viram que o corpo não tinha nenhum vestígio de sangue, tinha sido todo drenado e que a cena estava limpa, e próximo do corpo eles acharam um saco de cimento com vestígios de sangue e uma pegada também próximo do corpo ali. Eles deduziram que ela não foi morta naquele local, que ela foi morta em outro lugar e eles só colocaram o corpo dela ali. Então, imediatamente a polícia já entrou em contato com o FBI, porque eles não tinham nem ideia de quem poderia ser. E pesquisando no banco de dados deles, eles conseguiram achar um nome: Elizabeth Short. Então, depois de descobrir de quem era o corpo, de identificar de quem era aquele corpo, o FBI disponibilizou a foto para a imprensa divulgar, conseguir mais informações sobre ela, para caso alguém tenha visto ela, conseguir alguma testemunha, alguma coisa desse tipo para ajudar na investigação. Só que a imprensa levou mais para um lado sensacionalista. E em vez de tentar ajudar o caso, de focar no fato dela ter sido assassinada brutalmente na cidade, eles divulgaram que Elizabeth era uma mulher que conhecia muitos homens e que vários homens tinham sido vistos com ela nos dias antes da morte, levando o caso totalmente para um lado banal, esquecendo que tinha um assassino à solta por aí. E antes mesmo de descobrirem a identidade da Elizabeth, eles já tinham batizado ela como Dália Negra, que era uma referência de um filme bem famoso na época, que era Dália Azul. E negra foi mais pelo estilo de roupa que ela usava, que eram roupas mais escuras. E de início também os policiais viram que nos pulsos dela e no pescoço e nos tornozelos tinham marcas bem profundas de corda, de fibra, como se ela tivesse sido amarrada e torturada por vários dias. E então, poucos dias depois de encontrarem o corpo da Elizabeth, um jornal local recebeu uma ligação de um homem que falava que ele era o assassino da Elizabeth, da tal Dália Negra, e que logo ele mandaria os pertences dela. O que de fato aconteceu alguns dias depois. Chegou um envelope com alguns documentos, alguns papéis pessoais dela nesse jornal. Estava o cartão social dela, estava a certidão de nascimento dela e tinha uma agenda de endereços também, tudo junto, que deduziu-se que ele realmente era o assassino. Então chegavam várias cartas de pessoas falando que em tal local, em tal hora, o assassino ia estar lá, que ele poderia pegar, etc. E acredita-se que eram só pessoas desocupadas para enganar a polícia ou tirar uma brincadeira com a polícia, porque nunca acharam até hoje. E a imprensa
Mesmo assim, entregou todas essas cartas para a polícia, que, enfim, meio que atrapalhou porque eles tinham que verificar todos esses locais, todos esses horários, para ver se realmente era real, né, aquelas cartas. Só que esses objetos que foram enviados para a polícia não tinha nenhuma digital. Então, os documentos dela tinham sido lavados com querosene, ou era gasolina, era alguma coisa assim, que era justamente para não ser identificado de forma alguma, para não ter nenhuma evidência. Então era uma pessoa que realmente sabia o que estava fazendo, de como manusear, de como não deixar rastros. E nesse mesmo dia que enviaram os documentos dela, foi achado o sapato e a bolsa dela numa lixeira, algumas quadras de onde tinham encontrado o corpo. Então começaram a chegar mais cartas ainda para a polícia e para os jornais também. Só que as cartas elas eram bem confusas, enigmáticas, como se fosse um quebra-cabeça. Então a polícia destinava muitos detetives, muitos investigadores para ver se extraíam alguma coisa, alguma pista, alguma informação. Só que levava muito tempo, então meio que atrasava muito, deixava as coisas bem mais lentas. Então tinha muita informação falsa, muita gente ligando, muita gente querendo ajudar e meio que atrapalhava, dava uma pista falsa ou falava de alguma pessoa que eles achavam que era suspeito, o que acabou atrapalhando bastante, mais atrapalhando do que ajudando. E como era um caso bem famoso, ele já estava numa proporção enorme, a polícia teve muita dificuldade nesse sentido. Então, o primeiro passo que a polícia deu para ver algum outro ponto de vista no caso do assassinato, eles levaram em consideração o estado do corpo, que ele estava cortado e totalmente drenado. Então, eles deduziram que tinha que ser uma pessoa com esse grau de conhecimento anatômico. Então, eles começaram a investigar médicos, pessoal da área da saúde, estudantes, toda essa galera que tinha essa noção assim mais aprofundada e que tiveram algum contato com Elizabeth nesse meio tempo, foi investigada. Então a polícia foi procurando todo mundo que tivesse alguma ligação com a Elizabeth e todo mundo virou suspeito. Em dezembro já tinham dispensado mais de 190 pessoas como suspeitos, já tinham descartado. Mais ou menos 60 pessoas tinham confessado o crime, só que a polícia investigou e deduziu que mais ou menos 22 poderiam ser possíveis suspeitos. Então, não tinha nada contra ninguém. Então, a polícia tinha muito suspeito para investigar, muita gente para descartar, e muita gente confessando, muita gente querendo, né, dar informação falsa, etc. Só que eles não conseguiam provas, evidências, eles não tinham nada de ninguém. Então ninguém chegava a realmente ser um suspeito real, eles só iam descartando. E é isso, o caso basicamente é isso. A polícia até hoje nunca desvendou, é um caso realmente muito famoso, que não tem solução, não tem... Ninguém foi indiciado, ninguém foi preso. E por isso surgiram várias teorias e eu vou contar algumas delas, algumas mais relevantes. Então, a primeira teoria seria de um cara que ele foi preso. No caso, ele foi preso por roubo e quando ele foi levado para interrogatório, ele assumiu, ele confessou que ele tinha sequestrado e assassinado uma menininha que tinha sido encontrado o corpo dela há um tempo atrás, do mesmo jeito que a Dália Negra foi encontrada. A menina estava cortada ao meio e o seu sangue tinha sido todo drenado. E na época do caso dela, da menininha, a polícia também recebeu várias cartas do mesmo jeito da Dália Negra, que eram como se fossem recortes de revistas, de jornais, e que pareciam também ter semelhança com alguns recortes que foram encontrados nas cartas da Dália Negra. Só que William Harris ele foi preso um ano antes do assassinato da Dália Negra. Então não teria como ser ele.
porque ele já estava preso, ele já estava cumprindo a prisão perpétua dele pelo sequestro e o assassinato da meninazinha, que ele confessou. Então ele foi descartado. Só que também surge a teoria de que ele poderia não ser o autor, que ele só confessou. Basicamente, a pessoa que fez os 2 crimes, que matou essas 2 pessoas, tá solta e ele tá pagando por um crime que ele não cometeu. E a próxima teoria é de um homem chamado Steve Hodel. Steve Hodel, ele é um policial aposentado e ele conta que tem fortes evidências que o pai dele poderia ter sido o assassino da Dália Negra. O pai do Steve era George Hodel, que na época ele foi considerado um suspeito, ele foi investigado pela polícia, só que ele foi descartado também. E o Steve conta que depois que ele se aposentou, o pai dele já tinha falecido, ele encontrou 2 fotografias de uma mulher que era muito parecida com Elizabeth. E depois disso ele ficou muito curioso e ele decidiu investigar para ver se achava mais alguma coisa. E ele conta também que o pai dele era muito inteligente, o pai dele era formado em medicina, era um médico super ocupado, só que ele era solteiro. Então ele saía com várias mulheres, todas diferentes. Ele tinha diversos filhos, se eu não me engano ele tinha 11 filhos. Meio que condiz com o que a polícia deduziu, que o assassino deveria ter algum conhecimento mais aprofundado de anatomia. O Steve também disse que encontrou uma pasta cheia de recibo, que eram recibos de tudo quanto, e ele achou um recibo em particular que era relacionado a uma obra que estavam fazendo na casa do pai dele. E no recibo tinha lá um nome de uma marca de cimento, que era a mesma marca, né? Ele tinha comprado diversos sacos e era a mesma marca de cimento que foi encontrado próximo ao corpo da Elizabeth. E o George também ele foi acusado por uma das filhas de tentar abusá-la. Só que após algum tempo, essas coisas simplesmente sumiram. Todas as evidências que tornaram George Hodel como um suspeito simplesmente sumiu. Sumiu tudo. Então acredita-se que o George ele pode ter subornado algum policial para sumir, para acabar com a investigação em cima dele e tudo mais. Em 2013, o Steve ele lançou um livro e conta um pouco sobre a investigação que ele fez em cima das coisas, das evidências que ele tinha. E no livro também ele conta que encontrou uma gravação do pai. E na gravação ele sugere algo do tipo: se eu tiver matado Dália Negra, se eu for o assassino da Dália Negra, ninguém vai descobrir, porque quem poderia descobrir era minha secretária e ela também tá morta, alguma coisa assim do tipo. O Steve também fala que ele fez várias ligações, assim, de vários outros casos que poderiam ter sido obra do pai dele, tornando o pai dele não só um assassino, mas um assassino em série. E a terceira teoria veio de uma escritora britânica, que ela lançou um livro dizendo ter descoberto, né, ter encontrado o real assassino da Dália Negra. Ela fala que quem assassinou a Elizabeth Short foi um homem chamado Leslie Dillon, que na época a polícia realmente cogitou que ele fosse quase o principal suspeito, só que por falta de provas ele também foi descartado. Então ela fala que Leslie foi contratado por um homem chamado Mark Hansen, que era um dono de uma boate, várias outras casas de entretenimento, e o seu nome estava na agenda da Elizabeth, a mesma agenda que foi enviada para os jornais. E esse Mark Hansen, ele era um dos suspeitos e ele falou que tinha dado a agenda de presente para Elizabeth. E tem algumas teorias de que ela teria passado algumas noites com Hansen e que ele tinha sido uma das últimas pessoas a falar com ela por telefone. E a autora fala que Hansen era apaixonado por Elizabeth e quando ela não foi correspondido por ela, ele provavelmente foi rejeitado, Hansen decidiu acabar com a vida dela, então ele contratou Leslie, que ele já tinha trabalhado em casas funerárias, então ele tinha conhecimento
de drenagem de corpos, etc. Ele sabia como lidar com o corpo. Mas o Leslie, ele nunca foi preso, ele nunca foi indiciado ou alguma coisa do tipo, graças a algumas conexões que o Mark tinha com a polícia. Então ele foi livre, ele foi solto. Então, mesmo que essas duas últimas teorias fossem bem prováveis, né, fossem bem mais plausíveis, nenhum foi considerado realmente suspeito principal, nenhum teve uma prisão decretada. Então o caso segue sem solução até hoje. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do caso. Dá um like aí pra mim, dá um curtizinho, assim. Não é inscrito, se inscreve no canal pra dar aquela força, dar aquele engajamento pro canal crescer. E é isso, até o próximo vídeo.